A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A melhor coisa de quando vamos às feiras do agronegócio é que nós, de repente, encontramos pessoas que queríamos entrevistar ao longo do tempo e muitas vezes não víamos oportunidade. Muitas pessoas parecem que estão longe da gente, né? Tudo tão difícil e de repente você olha, está ali, na sua frente. Isso aconteceu comigo hoje. Eu fui passando aqui em frente ao estande da FT Sementes, aqui no Me Toque. Olhei uma pessoa sentada, falei, eu conheço aquele senhor. É o seu Francisco Terezawa. E essa entrevista que eu vou fazer agora é uma dedicatória ao meu amigo Ivan Bruselli, que várias vezes já disse, Divino, você precisa de entrevistar o seu Francisco, que é uma enciclopédia do nosso agro brasileiro, é uma das grandes personalidades do agro. E está aqui no meu lado, seu Francisco, uma honra estar ao seu lado, muito obrigado por nos receber aqui no seu estande tão gentilmente. Boa tarde, a honra toda é minha de poder dedicar algumas palavras ao seu programa pela importância que tem a agropecuária brasileira. E também nessa oportunidade eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Ivan e para os familiares deles que tanto se dedicam à comunidade agropecuária do Goiás. Quer dizer, uma vida dele, do pai dele, dedicada aos agricultores, né? Então quero dar meus parabéns a eles, né? Como a você também pelo programa maravilhoso que tem. Quando o senhor falou do Ivan, do pai dele, o senhor falou realmente de uma família que sabe criar sucessão, né? O Zé Roberto, o Ivan com os irmãos ali e agora os netos do Zé Roberto, né? Então é uma família que tem essa preocupação com a sucessão. Mas falando em sucessão, está aqui o Maurício do meu lado. Muito obrigado por nos receber. De uma gentileza você, viu, Maurício? Muito obrigado. Nós que agradecemos e é uma honra para a gente ter a tua visita aqui. Nós acompanhamos você todo dia, praticamente, a nossa família, eu e minha esposa, que trabalhamos juntos na FT. É uma honra estar com você aqui no nosso stand e receber você lá do Goiás, aqui no Rio Grande do Sul, e conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui. Estamos muito satisfeitos de você estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Seu Francisco, a gente às vezes começa a ouvir as pessoas falar do agronegócio e a gente ouve falar tanto em crise, tanto em dificuldade, tanto em problemas. E eu andando pela feira, por sinal, uma das feiras mais lindas que eu já conheci, eu conheço muitas feiras pelo Brasil, grandes feiras, mas que lugar maravilhoso. A gente não vê uma sujeira no chão, a gente não vê terra espalhada, muito pelo contrário, uma beleza. E o que eu percebi, seu Francisco? Eu gostaria de ouvir a sua perspectiva, a sua opinião a respeito. A gente fala assim, nossa, o produtor gaúcho está quebrado. 4 safras seguidas, ali tendo problema climático, está quebrado. Mas quando a gente olha as pessoas passando, a gente vê um brilho, a gente vê um sorriso, a gente vê uma esperança no olhar dessas pessoas. E o senhor tem uma longa história com o agronegócio. O senhor já deve ter visto muitas crises. O que o senhor tem a contar para a gente dessas crises e do resultado que vem depois? Eu comecei a minha vida de pesquisador no instituto que estava situado em Pelotas. E a esse instituto eu fiquei 8 anos. Então fiz muito trabalho no Rio Grande do Sul, que até um dos ex-presidentes falou que eu já tinha o direito de usar a bombacha numa das pernas. E
O que eu posso te falar é que o sentimento que eu tive nesses anos todos e nos subsequentes, assim, a educação do gaúcho e a dedicação. O gaúcho se deslocou aqui do Rio Grande, todos os estados do Centro-Oeste foram plantados por gaúchos, né? Quer dizer, pioneiros, deixaram uma vida boa que eles tinham no Rio Grande para viver muitos anos embaixo de lona preta, né? Alguns tiveram que voltar porque algumas safras nada produziram, e hoje tem um número imenso dos agricultores que dão toda essa produção no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, né? E uma coisa que sempre me faz lembrar é assim a dedicação que eles têm quando a gente faz presente num dia de campo. Grupos de 100 pessoas, 100 agricultores, e você falando, dá para escutar quase uma mosca voando pela educação, pelo interesse de escutar alguma novidade. Isso aí não ocorre em nenhum outro estado do país. Quer dizer, o gaúcho é diferente. O pessoal faz piada, faz aquilo, mas ele é de uma educação superior. O senhor falou do Centro-Oeste e acho que é bom a gente ressaltar que hoje o norte do Brasil está sendo transformado também pelos gaúchos, né? O país inteiro ele está desenvolvendo a agricultura pelos gaúchos. Gaúcho, uma parte de catarinense, outra parte de gaúcho paranaense, mas é tudo pessoal do sul que foi. Essa ida dos gaúchos ao Centro-Oeste deu uma fracassada no Rio Grande, porque o Rio Grande perdeu praticamente nessa época toda a liderança agrícola. Mas, por outro lado, ele contribuiu para desenvolver mais de metade do país. Hoje você pergunta, agricultor tal é gaúcho, outro é gaúcho, outro é só gaúcho. 99,9% é gaúcho. E outra coisa também que a gente fica assim, bastante admirado, mas isso é uma coisa mais ou menos própria de agricultor. Apanha e não desiste. É de uma persistência fora do comum. Quantas atividades que existem que na primeira dificuldade as pessoas desistem. E o gaúcho não. A gente convive, nós estamos no Paraná, toda tristeza que tem acontecido no Rio Grande do Sul, e você imagine a coragem desse povo de você estar hoje participando da maior feira agropecuária do país, né? E vendo as pessoas passando aqui, visitando o nosso stand, que agora está com uma série de lançamentos de variedades. Hoje a empresa é tocada pelo filho, é a sucessão, né? Muito mais preparado do que o pai. Né? Olha! Não, isso aqui é verdade. Responsabilidade agora, viu, mano? Eu falo já. E a alegria dele saber que está saindo material novo, que amanhã ele vai produzir mais, vai ter uma segurança maior, porque os materiais são resistentes às pragas, doenças, aos nematóides. Não desiste. O agricultor não desiste, muito menos o gaúcho. Né? E se Deus quiser, esse ano já começa a recuperação. Uma safra de boa para ótima aqui no Rio Grande do Sul, né? E isso deve ocorrer, porque já está o estágio das plantas já estão bem adiantado, entende? Para começar uma nova corrida assim que traga bons resultados para os agricultores de cá. Nós temos participado sempre que é possível
de dias de campo aqui no Mato Grosso do Sul, né? Não dá para estar em todos os locais, mas assim, um ano você vai numas partes, outro ano você vai nas outras partes, né? E esse sentimento meu do gaúcho querer escutar uma ideia nova, uma técnica nova, ver que está saindo uma nova variedade, isso me chama bastante a atenção. Assim, o interesse, né? E é por isso que logo, desse estado que tanto sofreu com os pioneiros que se dedicaram aos outros estados, a juventude da época, hoje que está tocando essas propriedades, e assim a gente sente que eles estão bem preparados para enfrentar esses entreveros que existem, né? Mas para ter resultado e o Rio Grande voltar novamente a ser um líder de produtividade. Inclusive, o meu estado de Goiás acabou tomando a posição do Rio Grande do Sul, né? Mas não vou nem dizer que, não é nem só por uma questão de competência, mas pela questão climática aqui, que realmente fez com que os produtores tivessem uma queda de produtividade. Goiás merece estar entre os maiores produtores, mas o Rio Grande do Sul tem o seu papel, tem o seu lugar cativo e a gente precisa de respeitar. Maurício, mas que responsabilidade, hein, rapaz? Todo pai, o sonho de todo pai é ver o filho dar continuidade naquilo que ele criou. Mas você recebe um grande legado, né? E a Bíblia diz que a quem mais é dado, muito mais será cobrado. Né? A responsabilidade é grande, né? É verdade. Mas é uma coisa que veio naturalmente. É engraçado que na nossa família, o meu irmão mais velho é melhorista de milho, né? Eu vim mais para a parte de soja, né? Comecei com a parte de qualidade, de sementes, depois me direcionei para a parte de melhoramento. Então é uma coisa que veio naturalmente. Gostar de lavoura, acompanhar o pai desde pequeno. Então é uma coisa que você toma gosto desde pequeno, né? Então gostar do campo, participar, desde pequeno aprender a fazer cruzamento, né? Com 10 anos de idade já fazia cruzamento de soja. Então isso é uma coisa que veio de pequeno e hoje é uma coisa que é natural para a gente, né? A gente vai se especializando aos poucos, né? Então o legado, na verdade, que vem da nossa família é uma coisa. O meu tio-avô era pesquisador no Japão, né? Melhorista no Japão já. Então é uma coisa que eu acho que já está na nossa genética, né? E quando você começa a entender a necessidade do produtor brasileiro, quando você começa a cruzar esse país inteiro, ver que cada região, quando você conversa com cada produtor, o que ele necessita, seja de seca, seja de nematóide, seja de produtividade, porque cada ano é diferente, isso começa a se tornar uma paixão, né? Você tenta solucionar o problema do produtor e você quer arrumar o que você precisa ter para a próxima safra, uma variedade melhor. Isso é desafiante, né? Então, minha esposa também é melhorista. Então, você vê que é uma coisa que é de família mesmo, né? Então, tá no sangue. Qual foi o maior aprendizado que o pai passou para vocês? Eu acho que é aprender com o produtor. Aprender com o produtor e saber escutar o produtor. Porque a voz que vem dele, que está o dia inteiro lá no campo, é a voz da verdade. Ele está lá no campo e ele sabe exatamente o que ele necessita para continuar crescendo e perpetuar o que ele está no campo. Então, entender o problema dele, ali você vai chegar no futuro. O seu pai falou de novidades, de lançamentos. O que vocês estão trazendo para agregar ao portfólio de vocês nessa feira? A gente trouxe várias variedades aqui. Esse ano nós tivemos 3 lançamentos assim muito diferentes no nosso portfólio. Nós trouxemos um material com uma raiz espetacular, assim que ele atinge, na verdade, além da amplitude de semeadura, mas a parte de nematóides, uma gama muito grande de tolerância a nematóides cisto, de galha, pratilencos, rotilencos, uma gama grande numa variedade só, mas com teto produtivo alto.
e que ele aguenta alumínio em profundidade. Quer dizer, é uma coisa que ajuda também numa adversidade climática, né? Outra variedade que assim se adapta a um plantio também numa janela maior, mas que ela também é uma opção para um agricultor que quer uma variedade com um custo mais baixo de royalty, que é uma variedade que não tem praticamente custo de royalty, uma variedade RR, e que esse ano, num ano difícil como esse, ele opta por uma variedade como essa. Nós tivemos uma procura muito grande, uma variedade com ciclo adaptado para isso, e poucas empresas aqui no Brasil têm, né, obviamente. E outro material, um material que tem uma amplitude de semeadura que vai desde o sul de Minas Gerais, sul do Mato Grosso até aqui o Rio Grande do Sul, num grupo de maturidade 6.4, fantástica também, e que tem tolerância à chuva na colheita. Ela tem raiz boa, mas tem tolerância à chuva na colheita. Então esse ano é um ano que algumas regiões do Brasil estão sofrendo com material perdido em chuva na colheita. A nossa empresa trabalha com muitas variedades que têm essa tolerância. Garante uma qualidade do material que você vai entregar numa indústria e não tem dano. Então você não tem desconto. Você não perde essa variedade com 10, 15 dias de chuva na colheita. Então essas são os diferenciais que a gente trabalha, e isso é uma escola que só a FT trabalha. Então a FT foi fundada em 72 pelo meu pai, e várias coisas que a gente aprendeu com isso, que poucas empresas têm essa longevidade do germoplasma, a gente continua dando sequência. Seu Francisco, o senhor fundou a empresa em 72, numa época em que a semente não era tão importante. E hoje não. Hoje ela está carregada de tecnologia. Hoje ela traz aquilo que a planta necessita para ter o máximo de produtividade. Como é que foi essa jornada lá de 72 até chegar, olhar esse quadro hoje e falar assim, olha o que nós conseguimos? Eu fui funcionário do que hoje é a Embrapa, na época chamava eram 8 institutos de pesquisa no país. E onde eu fiquei 8 anos, a sede nossa era em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente é acostumado com uma área pequena, lavoura de verdura, um pouco de fruta, tudo. E ninguém da família era funcionário público, né? Eu fui o único. E depois de passado uns anos, eu senti assim que não era o que eu queria, o que eu procurava. Que eu tinha que fazer algum trabalho por conta. Na época, não tinha lei de proteção de cultivares. Então, aos colegas da época que eu falava que ia deixar o instituto, e eu era efetivo, concursado, tudo, nenhum deles falou, olha, deixe que é interessante, todos foram contrários que eu saísse, né? Mas a minha vontade era tanta de criar variedade que eu deixei todo o serviço público e comecei com a parte de pesquisa. Então, nós somos a primeira empresa, a mais antiga particular, a trabalhar com melhoramento de soja. Eu não poderia, hoje, nesse momento, eu falei de Mato Grosso e não falei de Goiás. Talvez Goiás teve uma importância fundamental no trabalho da FT. Porque em 73, quando não tinha um pé de soja no Cerrado, não só em Goiás, nos outros estados também, a FT fez um ensaio na divisa de Unai com Cristalina. Estava mais para Cristalina que para Unai. E desse ensaio saiu uma variedade que foi o carro-chefe da soja no país e que viabilizou o cultivo dessa espécie no Cerrado brasileiro, a variedade FT cristalina. Marco, né? Um marco. Durante 13 anos, ela liderou todo o mercado, né?
E eu, me lembrando agora, inclusive eu fiz ensaio na propriedade do pai do Ivan. Do Zé Roberto. E ele me conheceu lá, né? Então, quantos anos faz? Foi 73 Uns isso. dias já, né? Já faz uma semana quase. Mas, assim, a contribuição que esse material deu ao país, né? E isso aí é uma coisa, assim, gratificante para a FT, porque eles falam, o Francisco, mas na verdade eu tinha já uma equipe. Uhum. Né? E a equipe toda que ajudou. E você sabe que até hoje o agricultor não esqueceu, né? Teve muitos que tiveram que voltar, não tiveram sucesso, mas uma grande parte, inclusive alguns com mais idade do que eu já, de chegar assim, quando ele sabe que eu estou em determinado lugar, determinada cidade ou coisa, ele vai lá, me abraça, chora no ombro e agradece. Ele disse, não é verdade, eu estava para voltar quebrado para o Rio Grande do Sul. Plantei a cristalina e hoje é proprietário de uma grande fazenda, tem trator, tem colhedeira, tem avião, mas assim, desde aquela época, também bem teimoso, né? Esses que sobreviveram, né? Que não é brincadeira você subir uma vida boa que eles tinham aqui e a família toda viver 2, 3, 4 anos embaixo de lona preta. E é o que eles fizeram. Que hoje, quem chega lá, mas que vida boa que eles têm, mas o que eles carregaram no lombo até chegar nesse dia, né, de felicidade, não foi pouco. E o agricultor não esquece. Então, quando ele sabe que a gente está em algum lugar lá, uma coisa, isso é uma coisa assim tão boa, né? Ele vem te agradecer, né? Ele não esquece do que ele teve, né? Então, isso aí, vamos dizer, marcou uma vida e deu, assim, uma credibilidade para a empresa, que mesmo sendo uma empresa pequena, tem uma credibilidade muito grande. É como se fosse quase uma multinacional. Assim, o crédito que a FT tem junto ao agricultor. E isso está sendo passado para o Maurício, ele está dando continuidade. Na realidade, Maurício, vocês se tornaram uma instituição da soja no Brasil. O respeito que vocês têm, a credibilidade que vocês têm e ter o seu pai à frente disso tudo. Ele falou do passado, ele nos trouxe essa visão de passado. Quando ele fala dos produtores gaúchos que foram para o Centro-Oeste, que ficaram debaixo de lona preta, eu conheço várias histórias assim, em Rio Verde, Jataí, Mineiros, em Montevidéu, numa região em que você olha pessoas hoje que estão com um padrão de vida muito elevado e você fala, puxa vida, mas é sortudo, né? Só lá do Rio Grande do Sul tinha uma terrinha lá para chegar aqui e criar isso tudo, mas não sabe a história até aqui. Eu gostaria, Maurício, que você trouxesse para a gente finalizar aqui um panorama futuro. Você como melhorista, você como alguém que está à frente, né? Você está à frente em termos de estudos. Como você vê o futuro da soja no Brasil? O que vem pela frente? Ó, Divino, a gente tem, na verdade, nós vamos estar num patamar cada vez maior de produtividade. Hoje nós não conhecemos o limite da produtividade da soja. Então, a gente fala que quando a gente chega a 130, 140, 150 sacos por hectare nos ensaios nossos, e nós já chegamos isso agora, nesse ano passado, os agricultores em breve já chegarão nas médias. Então isso é uma coisa que deixa a gente extremamente satisfeito. E em termos de tecnologias de melhoramento no campo, né? Então tudo isso que tem sido feito nas várias áreas de manejo, em tudo isso, o patamar que o Brasil vai chegar, né? Hoje nós já somos o maior exportador, né? Onde a gente consegue chegar com tudo de tecnologia de melhoramento, a gente não tem nem ideia a qual produtividade que nós vamos
alcançar. Eu estava fazendo um exercício há 2 semanas atrás. Qual é o nível de melhoramento que eu preciso ter daqui 20 anos? Qual é o clima que nós vamos ter daqui 20 anos? O que nós vamos ter de solo? O que nós vamos ter de clima? O que nós vamos ter de doenças, de pragas? Para que o meu melhoramento seja efetivo e para que os agricultores tenham exatamente o produto que precisa para isso. Já tentou fazer uma imaginação disso? Não é fácil, Não é fácil. Então, o nível de ferramentas que eu tenho hoje, e eu estava conversando com meu pai hoje de manhã sobre isso, a velocidade que eu tenho para criar uma variedade, antigamente demoravam 12 anos. Hoje, com 3 anos, eu tenho uma variedade. Você já pensou? 3 anos. Pela legislação, obviamente, 2 anos eu tenho que estar com ela no campo pelo registro. Mas com 3 anos eu consigo estar com ela pronta. Então, e as ferramentas, as técnicas, edição gênica e muito mais outras coisas, eu consigo chegar num patamar que talvez daqui 30 anos, 200 sacos, 250 sacos de soja. A produtividade hoje que você tem de milho, nós vamos estar atingindo com soja. Então isso é uma coisa fantástica, criando outras coisas com soja que você nem imagina que ela pode carregar, porque essa semente é um tesouro, né? Então tudo que ela pode carregar ali dentro, além de vacinas que hoje a gente já pode incluir, né? A qualidade dela ainda maior, né? Trazer esse alimento muito mais qualitativo do que ele é hoje. E é isso que a gente está imaginando hoje. Então esse exercício de futurologia eu faço todo dia. Eu faço todo dia em casa com a minha esposa, que a gente trabalha com bastante biotecnologia, né? Tentar exercitar o que eu quero no futuro. Imagine, uma empresa pequena como a nossa, tentando acertar e fazer o futuro da soja no país. Então, esse é exatamente o que a gente quer, né? Obviamente, tentando maximizar a produtividade do produtor, o ganho do produtor, fazer com que ele economize recurso, água, economize insumos, menos em pesticidas, menos inseticidas, racionalizando o uso do solo, mas que tenha a produtividade cada vez maior, mas que tenha o benefício do grão e essa semente cada vez melhor. Aproveitar a presença do meu amigo Vicente Delgado aqui, que é um especialista em inteligência artificial. Como é que vocês já estão com o uso da inteligência artificial? Nós usamos inteligência artificial, é engraçado você colocar isso, e nós falamos isso também, me perguntaram isso hoje de manhã, né? Como é que nível que a gente está? A gente começou a usar inteligência artificial, na verdade, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, quando o nome não era inteligência artificial ainda, né? Quando a nomenclatura era outra, né, Vicente? Então, a inteligência artificial é uma coisa muito nova, né? Mas a gente já utilizava ela de uma outra forma, né? E ela é uma ferramenta que ela veio para nos ajudar fundamentalmente, né? Para várias coisas, para inúmeras coisas, né? Cenários diferentes, né? Mimetizar esses ambientes diferentes, né? As ferramentas diferentes de melhoramento, tudo isso nós estamos utilizando hoje, né? Isso no nosso negócio, principalmente que são poucas pessoas, isso ajuda demais, né? As tecnologias que nós aprendemos nos Estados Unidos, nós ficamos bastante tempo lá, eu e minha esposa, né? Foi justamente nessa parte de biotecnologia, nessa parte de inteligência artificial, que agora a nomenclatura é inteligência artificial, naquela época não era, né? Então a gente não fala nem porque a gente fala que a gente é velho, né? Então a gente, né? Mas é isso mesmo, né? Justamente para o quê? Para alcançar um futuro cada vez mais rápido e muito mais ágil, né? Você ter uma resposta mais ágil. É exatamente o que nós temos feito, né? Nos nossos laboratórios de biotecnologia, nos laboratórios de fitopatologia, né? Mas para trazer a realidade utilizável para a nossa realidade do Brasil, né? E para nosso nível de recurso dentro da empresa. Porque nós somos uma empresa pequena no Brasil, né, hoje. Nós tínhamos na época de 95, 96, quando nós vendemos o nosso germoplasma para Monsanto, nós tínhamos 54% do mercado de soja do Brasil. E hoje nós estamos voltando a lançar as variedades de novo, né? Uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, familiar, né? Mas nós estamos voltando. Então, no que nós temos de grande
é o legado, o nome e a confiança dos produtores. E é isso que nós queremos trazer de volta, né? E contamos com os agricultores, que é o importante. Eu espero que Deus me dê vida e saúde para poder te encontrar daqui a uns anos. Falar assim, Maurício, você lembra aquele dia que a gente teve aquela prosa lá na feira e que você falou de 180, 200 sacas por hectare, que hoje já é uma realidade? Amigo, obrigado. Foi uma honra estar aqui no seu estande, conversar com você e com seu pai. E eu que agradeço, fiquei até emocionado na hora que te vi aqui, né? Porque quando a gente vê uma estrela, né? A gente fica emocionado na hora que vê. Até parei, eu falei, não acredito que o Divino Ronaldo está aqui no nosso stand e na Expo Direto. Eu falei, veio lá do Goiás aqui para o Rio Grande do Sul, né? A gente agradece demais, né, a tua presença aqui e fico assim, nós estamos à disposição de você, onde você estiver, você procure a gente, que nós estamos sempre aqui. Muito obrigado. Ele falou ali a gente não pode falar da idade, senão fala que tá velho. A gente não fica velho, a gente é um jovem que deu certo, né? Seu Francisco, o senhor trouxe para o Brasil uma realidade para aquilo que é a produtividade de soja hoje. Eu quero, logicamente que eu não tenho essa autorização, mas eu quero, em nome dos produtores rurais brasileiros, agradecer ao senhor por todo esse legado, por tudo que o senhor ofereceu à sojicultura, ao produtor brasileiro e, em especial, esse produtor gaúcho, né, que, como o senhor disse, saiu e conquistou esse Brasil e mudou a realidade, porque onde o agro chega, a realidade muda, a riqueza aparece, as pessoas têm educação, as pessoas têm acesso a transporte, a escola, a saúde. O agro tem essa capacidade. E o senhor é um grande responsável por isso. Muito obrigado, viu? Eu também tenho que agradecer a você pela dedicação que você tem dado à tua atividade. Muito obrigado. É uma coisa assim muito especial, né? Que poucos têm, né? E por isso eu quero te agradecer. Muito obrigado. Né? E estamos sempre à disposição, né? E foi um prazer muito grande de poder participar dessa entrevista contigo. A emoção é minha nesse momento, de estar diante de pessoas que têm um legado tão bonito para esse nosso Brasil, esse Brasil do agro. E eu costumo encerrar sempre as nossas prosas dizendo, aqui o agro não para. E a nossa prosa também não. Um grande abraço a todos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.